Hora da lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição. Que Deus continue abençoando a todos. Se você ainda não se inscreveu, vou convidar você, inscreva-se aí, clique aí no link, inscreva-se. Aperte aí o sino de todas as notificações, dê um like e nos ajude nessa jornada, nessa missão aqui do canal, compartilhando os vídeos para seus amigos, tá certo? Quinta-feira, dia 16 de fevereiro, título: Considere Jó. A gente já conhece sobre a história de Jó e a pergunta aqui é a seguinte, está lá em Jó, capítulo 1, verso 8. Pergunta: como o patriarca foi descrito pelo próprio Deus? O que diz lá no verso? Resposta: íntegro e reto. Deus um dia olhou para a terra e viu na comunidade, ali na cidade, no bairro, que Jó era um homem íntegro e reto entre os seus contemporâneos. E Deus observou a vida de Jó e viu que ele é um homem que se desviava do mal, que não aceitava injustiças, mas que era temente a Deus. Então Deus observou isso. Então Deus ele observa cada ato nosso que nós fazemos, cada ato é registrado no céu. Seja bom ou seja ruim, mas que os nossos atos sejam como o de Jó, íntegro, reto, que se desvia do mal, que glorifica a Deus, que ajuda as pessoas. Era isso que Jó fazia. O próprio Deus chamou Jó de íntegro. Tão íntegro e reto que ninguém mais na terra, naquele momento, poderia igualar-se a ele, a Jó. Mesmo depois de Jó ter enfrentado uma catástrofe após a outra, as tragédias da família que foi perdendo propriedades, os filhos foram morrendo, Deus repetiu o que ele tinha dito primeiramente sobre Jó, que não havia mais ninguém na terra como ele, como Jó, íntegro e reto, e assim por diante. Antes de Jó passar as catástrofes, que os filhos foram morrendo e ele foi perdendo as propriedades, Deus já tinha falado que ele era homem íntegro e justo. Ele ainda teve a lepra, uma doença terrível, além da esposa estar no ouvido dele dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Eu acredito que Deus nem levou em consideração o que a mulher de Jó falou, porque apesar de tudo que eles estavam vivendo, foi ela que estava ajudando ele naquela situação ruim, e Deus permitiu que ela tivesse outros filhos também, e provasse para ela realmente que precisa ser íntegra, ser íntegro, mesmo na situação difícil. E na desgraça de Jó que ele estava passando, ela disse assim, está lá em Jó, capítulo 2, verso 9, olha só: você ainda considera a sua integridade, Jó? Amaldiçoe a Deus e morra. Essas foram as palavras da esposa dele. Mas Jó manteve sim a integridade na situação ruim da vida dele. Perdeu tudo, filhos, riquezas, propriedades, e ainda ficou acometido de uma doença de hanseníase, de lepra. Então ele manteve sim a integridade. Segunda pergunta, leia Jó, capítulo 29, de 12 a 16. Pergunta: o que é retratado aqui que nos dá ainda mais noção do segredo do caráter de Jó? Resposta: Jó se compadecia dos pobres, das viúvas e dos órfãos, e os socorria em suas necessidades. Aí está o segredo do caráter dele. O caráter dele já estava formado pela vida que ele levava, pela solidariedade, pela compaixão que ele tinha com as pessoas. Então Jó, ele não esperava as pessoas aparecerem para dizer: olha, estou precisando. Ele estava à disposição para ajudar. Talvez o mais revelador aqui seja as palavras do patriarca. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ele dizia, Está lá em Jó 29, 16, essa passagem.
Em outras palavras, Jó não simplesmente esperava, ele ajudava as pessoas. Agora tem uma citação de Ellen White aqui, que diz o seguinte: não esperem até que os pobres chamem sua atenção para as suas necessidades. Hajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Procurar saber onde mora, o que precisa. Às vezes a gente já sabe até, mas vai lá se prontificar, fazer uma listinha. Olha, eu posso ajudar com isso, isso e isso. Então, se nós vivemos uma vida em que nós passamos e dizemos só vou orar, é uma vida de integridade com Deus pela metade. Precisamos viver uma vida onde nós passamos, observamos, investigamos e temos a certeza que as pessoas precisam e agora vamos completar o trabalho. Vamos fazer o trabalho completo e ir lá e ajudar a pessoa. Se não tem dinheiro, se não tem muitos recursos, pode ajudar a conseguir. Tem amizades, tem pessoas que podem conseguir com outras, formar grupos. Tudo é possível, só não pode ficar parado. Então aqui, completando, façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário e como melhor poder ser suprido. Testemunhos para a Igreja, página 128. Então, meus amigos, que a nossa vida seja uma vida de integridade, como também foi a de Jó. Mesmo passando situações difíceis, problemas, é aí que você vai precisar mais de Deus. Não é porque nós vamos dizer, porque Jó passou isso, foi com ele lá naquela época, mas Deus ajudou. Eu quero ver passar pela situação de Jó para você ter fé. Mas é justamente isso que acontece com a gente. A gente está em um momento feliz e acreditamos que temos Deus, porque realmente estamos com Deus, porque buscamos a Deus. E nos momentos infelizes, aí que você vai precisar mais de Deus. Então você precisa se apegar agora a Deus, ser íntegro, ser fiel a Deus. E Ele continuará nos ajudando, nos apoiando. Então devemos considerar, como Jó, ter essa consideração, considerar nossa fidelidade como a de Jó, no bairro onde nós vivemos, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola. Onde for, precisamos considerar a nossa integridade com Deus, a nossa fidelidade. Que Deus te abençoe e vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, que estamos aqui com saúde e vida. Seja glorificado o seu nome. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a manter nossa fidelidade contigo, essa amizade, mesmo nos problemas, mesmo diante de situações difíceis, que o Senhor nos ajude. E se chegarmos a ponto de repetir a história de Jó na nossa vida, que o Senhor nos ajude a ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós pedimos essas coisas no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima hora da lição.